Eu cheguei a escrever um texto sobre isso há alguns dias, porém eu considero que a sua pergunta me ajuda também a explicar um pouco qual é a minha opinião sobre o uso de IA em textos. No caso da colunista da Folha, eu adotei uma posição mais condenatória, porque eu acho que quando você vai escrever um texto para uma seção opinativa de um jornal, é importante que naquele texto transpareça a sua opinião. Então você precisa colocar ali um pouco da sua substância humana. Você precisa escrever que seja de uma forma espontânea. Eu acho que nesses casos a proibição do uso de IA é razoável, porque aquele texto ele deve ser um texto genuíno seu, e não um texto feito por meio de um algoritmo. Eu acho que o espírito do texto opinativo é sempre trazer a opinião do autor, trazer o processo cognitivo, trazer a evolução do colunista enquanto ensaísta. E isso acontece sobretudo quando ele próprio exercita essas competências, escrevendo, sem o uso da inteligência artificial. Essa é a dinâmica de interação de um texto opinativo. Quando você tem uma seção de comentários, cartas dos leitores, você recebe essas cartas, você cria um círculo virtuoso, graças ao qual aquela pessoa vai melhorando. Agora, no caso de textos em que a autoria não é tão importante, textos cujo caráter burocrático é muito patente, eu não acho que o uso de IA seja ruim, seja abusivo. Acho até que ele é bastante bem-vindo. Sobretudo textos que são mais impessoais, memorandos, relatórios, textos burocráticos. Em textos institucionais também, embora eu acho que nesse caso também a moderação para o ser humano seja importante, uma moderação até mais ativa do que textos de caráter burocrático. Nesses casos, eu acho que o texto feito por IA é bem-vindo, desde que haja uma supervisão humana, em alguns casos mais ativa, em outros casos apenas para verificar se não houve alucinação, se não houve nenhum problema ali quanto à veracidade dos fatos e a congruência com os materiais que alimentaram o prompt. Nesses casos eu acho que não há problema em usar IA. Eu acredito que nós vivemos uma época de transição, de mudança, de revolução, realmente. A inteligência artificial vai mudar a forma como nós escrevemos, como nós pensamos, como nós produzimos conhecimento. Em todo caso, é sempre importante ver que onde a autoria é pré-requisito, a entrada da inteligência artificial deve ser moderada e às vezes até completamente banida, para que o ser humano, a pessoa que escreve, tenha a oportunidade de se manifestar. De qualquer forma, eu acredito que esse caso tenha servido também como um alerta para que nós saibamos dosar o uso desses mecanismos e não sejamos também aquelas pessoas que adotam na primeira hora e muitas vezes, em vez de se servir da máquina, são simplesmente servos dela.